Queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao nosso bom Deus, estamos aqui mais um dia para cultuá-lo e aprender mais acerca da sua palavra. Nós estamos numa série de exposições no livro de Ruth e hoje meditaremos em todo o capítulo 2. Então abra a tua Bíblia em Ruth capítulo 2. E peço-lhe que, durante a exposição, permaneça com a tua Bíblia aberta. A nossa herança, reformada como expositores da Palavra de Deus, nos leva a sempre pregar cada livro, cada epístola em sequência. Porque a Palavra de Deus, ela tem essa relação lógica, então nós devemos pregá-la assim também. Não como um retalho, simplesmente, né? Mas de maneira expositiva. Ruth, capítulo 2. Acompanhe atentamente a palavra do nosso Deus e durante a exposição fique com a tua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribuiu o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração, ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixe-as, para que as apanhe, e não repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que lhe apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou, veio à cidade, e viu a sua sogra o que vinha apanhando, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora:
Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente, chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tem. Disse Noemi a sua nora: Rute, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim, passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção do nosso Deus, para que entendamos mais uma vez a sua palavra, para que tenha misericórdia do pregador, que ainda está aqui, né? Com essa dificuldade na fala, mas tudo será para a glória do nome de Deus. Ó soberano Senhor, obrigado, Deus, porque a tua palavra é o nosso bem mais precioso e nós não precisamos de mais nada. Obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é vida para nós e revela-nos não apenas a tua vontade, mas o teu amor. Revela-nos o nosso bem mais precioso, supremo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e tudo que fez por nós. Nesta noite nós aprenderemos um pouco mais da porção da tua palavra, Senhor, e suplicamos que o Senhor nos conduza a aprender mais de ti, para que sejamos cristãos melhores, para que pareçamos mais com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que reflitamos a sua glória, mas conforme nós lemos, para que aprendamos também que o Senhor é bom, é compassivo com aqueles que são necessitados. Ensina-nos, ó Deus, mais uma vez, por meio do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quem é o personagem principal desta história? Mais um personagem apareceu em cena hoje. E diante dessa pergunta, você pode dizer, é Ruth, afinal o nome do livro é o nome dela. É Noemi, ou é até mesmo o próprio Boaz. Mas sem querer te frustrar, eu já quero te dizer que não. Não é nenhum deles. E nem mesmo nenhum outro que irá aparecer. O personagem principal desta história é o mesmo de toda a história. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, que conduz todas as coisas à sua maneira, para a glória dele. E mesmo que dê impressão às vezes de que as coisas estão acontecendo por acaso aqui neste livro, ou até mesmo na vida, Deus ainda continua conduzindo tudo ao seu tempo, para que o seu plano seja fixado, para que a sua vontade seja feita e para que tudo redunde na glória do santo nome dele. E é isso que nós estamos acompanhando e vendo claramente desde o princípio da exposição do livro de Ruth. Nós vimos que apesar de uma família tomar uma decisão errada, de ir buscar alimento, provisão longe de Deus, longe da vontade de Deus, o Senhor, por misericórdia, é aquele que atrai o seu povo novamente para ele. Foi ele que atraiu Noemi de volta, assim, quebrada, machucada, sem família, viúva, sem nada. Mas atraiu de volta, permitiu que as boas novas do pão novamente existindo lá em Belém, na casa do pão, chegasse até aquela mulher. Foi ele também que atraiu com misericórdia a própria Ruth, sim, uma filha, uma serva que vivia como gentil em outro povo, num povo idólatra, mas ele atraiu essa mulher para si. E como nós vimos, ele faz isso com compaixão e com providência. Ele também faz isso transformando as prioridades do coração humano, como ele fez com Ruth, aonde ela preferiu trocar a casa de seus pais, preferiu trocar a ideia de ter um novo marido e novos filhos para servir e buscar o Deus de Israel, e assim também seguir a sua sogra que necessitava dela. Nós vimos que Deus é um Deus que traz de volta, muitas vezes mesmo quebrados e amargurados, como aquelas mulheres voltaram para perto do Senhor. E hoje, veremos como o Senhor usou a vida de um homem chamado Boaz para demonstrar a sua bondade para com aquelas mulheres necessitadas. E como da mesma forma ele faz conosco. Pessoas que por natureza necessitam da sua bondade, necessitam da sua intervenção, necessitam da sua graça.
E é diante disso, do que nós acabamos de falar, e desse propósito que estabelecemos diante da exposição da palavra de Deus, que nós meditaremos nessa noite no seguinte tema: a bondade do Senhor para com os necessitados. E veremos que ela é evidenciada, em primeiro lugar, através da sua providência, em segundo lugar, através da sua proteção, e em terceiro lugar, através da sua provisão. A evidência, a misericórdia da bondade do Senhor para com os necessitados acontece em primeiro lugar, conforme aqui os versos de 1 a 4, por meio da sua providência. A narrativa nos diz que as mulheres então chegaram a Belém. E o narrador faz um comentário, inicial. Ele diz: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Nós temos aqui na língua hebraica uma frase difícil de ser traduzida com exatidão para a língua portuguesa. Mas o que podemos dizer é que temos aqui um homem que ele é atribuído com duas espécies de características não tão comuns naquela época. Uma palavra hebraica traz a ideia de uma alta posição social, que é a palavra gibor, alguém de grande reputação. Poderia também simbolizar ou falar daquele que tinha um grande arsenal militar, mas aqui no caso é a ideia de uma grande posição social. Mas tem uma outra palavra, que é a palavra Rail, que é a mesma palavra que descreve Ruth como uma mulher virtuosa. Então fala que Boaz era um homem de uma alta posição social, mas era também alguém virtuoso. E diz que ele era da família de Elimeleque, provavelmente, o que tudo indica, também dos clãs dos Efrateus, que nós vimos lá no capítulo 1, no verso de número 1. E no desenrolar do texto, não é possível saber se havia uma proximidade de Boaz com Noemi, é bem possível que não, mas que ela o conhecia por meio do seu falecido marido, Elimeleque. É óbvio que aqui também nós temos uma figura marcante, nós temos um personagem totalmente cheio, em contrapartida a Noemi, que voltou totalmente vazia. Uma outra situação, algo totalmente diferente. E a esta altura, suspeita-se que ela está destinada a ter um papel importante nessa história. Ela está destinada a ver também a bondade do Senhor, começando a transformar a sua vida amarga, como ela mesmo disse, me chame Mara, novamente em uma vida doce. Porque Deus está utilizando um homem aqui para poder ter misericórdia daquela mulher e também de Ruth. Mas o curioso, todavia, é o papel ainda desempenhado pelo maior herói da história, que é o Senhor. Ele está providenciando aquilo que era necessário. E Ruth entra em cena novamente, e ela é descrita pelo autor como uma moabita novamente, talvez para deixar claro que ela era uma gentia, que ela não pertencia àquele povo. E ela chega para sua sogra e pede para ir trabalhar. Me deixe ir colher. E é interessante porque em tempos em que a gente tem que insistir, por exemplo, para as pessoas trabalharem para a glória de Deus, vemos uma mulher diligente. Uma mulher que diante da necessidade, ela está buscando trabalhar. Ela está buscando agir. E aqui nós lembramos de Provérbios 22:13, que diz que o preguiçoso diz: há um leão lá fora, na rua, se eu sair ele vai me matar. Às vezes as pessoas pensam que tem um leão na igreja, que vai matá-las, que elas não podem servir em meio à necessidade, com alegria. Mas esse exemplo de Ruth nos ensina que devemos ser diligentes também. E parece que Ruth dispensa qualquer recuperação de viagem. Ela estava querendo aproveitar para suprir a sua necessidade. E ela pede para ir rebuscar. E conforme o conhecimento geral, o direito de rebuscar, de colher, era garantido pela lei de Deus. Nós lemos aqui Deuteronômio e também Levítico 19 está escrito que o Senhor Deus era aquele que deixou e legou a ordem de que aqueles que colhessem também deixassem uma parte para que os pobres colhessem. Era uma espécie de bolsa trabalho, né? Hoje em dia as pessoas querem bolsa família, as pessoas querem bolsa ficar em casa, mas o Senhor deu uma bolsa trabalho. Quer comer? Deixe lá para eles precisam comer, o necessitado precisa comer, mas que eles vão para o campo, que eles possam ir para o campo, que aqueles que colhem sejam benevolentes e deixe para que eles se alimentem.
A lei de Moisés está em vigor aqui. A gente não sabe se Ruth sabia desta lei exatamente, mas ela fala algo que o Senhor tinha ordenado. Ele permitiu, por meio da sua ordem, da sua graça e da sua misericórdia, que os necessitados pudessem colher. Infelizmente, é certo que muitos não cumpriam, mas atrás deste regulamento estava o dono de todas as coisas, o próprio Deus. E Ruth buscava achar o favor de alguém para acolher. Ela chegou aos campos e começou a fazer isso, até que algo curioso acontece aqui no texto. O texto diz que, por acaso, ela entrou justamente na parte que pertencia a Boaz. Olha que coisa, né? Por acaso. Como é que funcionava os campos daquela época? Não era com divisões que nós vemos hoje, cercas, não. Era uma espécie de retalhos. Apenas pequenas estradas separavam os campos. E aqui está dizendo que Ruth começou a colher e foi parar no campo de Boaz. Mas quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, querido, nós temos aqui uma espécie de ironia. Porque já vimos no capítulo passado que é Yahvé, que é o Senhor Deus, que providencia mesmo que o homem erre os seus caminhos. Mesmo que o homem não saiba para onde está indo ou regresse, é o Senhor que põe o homem de volta no caminho. Não há nada por acaso. Como dizia Francis Schaeffer, pastor e filósofo americano, a vida é composta de 2 andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por casualidade. Mas, no andar de cima, temos garantia de que as mãos de Deus dirigem o nosso destino. A casualidade humana são, na verdade, as providências misericordiosas de Deus. E o autor fecha essa sessão repetindo mais uma vez que Boaz era da família de Elimeleque. O que o autor quer com essa prolixidade? Por que ele está salientando? Por que ele está repetindo que ele era parente de Elimeleque? Será que temos aqui uma lei de levirato à frente? Será que esse certo alguém pode ser um marido redentor para essa mulher? Veremos. Temos o prenúncio de que a vida daquela mulher começou a mudar a partir daquele dia, e isso é certo. E meus irmãos, o que temos aqui claramente não é obra do acaso, mas providência do Senhor. E é assim que o Senhor age também na nossa vida. É assim que o Senhor age também em todo momento. O Catecismo de Heidelberg, produzido no ano de 1563, na pergunta 27, faz a seguinte indagação: o que é a providência de Deus? E a resposta é o poder onipotente, onipresente de Deus, pelo qual, como que por sua mão, ele sustenta o céu e a terra, com todas as criaturas. Os governa de tal modo que as ervas, as plantas, a chuva, a seca, anos frutíferos e estéreos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não vêm por acaso, mas de sua mão paternal. E assim que Deus Ele providenciou a colheita para a chegada de Ruth nos campos de Boaz, mas Ele também permite tudo isso na nossa vida. Agora o que devemos entender de maneira geral é que Ele nos permitiu a provisão de tudo em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus partilhou conosco a riqueza de sua misericórdia e do seu amor. Jesus partilhou conosco a riqueza da sua graça, a riqueza da sua sabedoria e de seu conhecimento, a riqueza da sua glória. Além disso tudo, Jesus Cristo também nos deu tudo aquilo que nós precisávamos, mesmo sem nós sabermos que era dele. Nós, estrangeiros indignos, agora somos membros da família de Deus e temos toda a herança à nossa disposição. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, em Cristo Jesus, nosso Salvador, o Senhor providencia todas as coisas que nós precisamos nele. E não é simplesmente aquilo que alimenta o nosso corpo, que alimenta a nossa carne, isso é muito pequeno. As pessoas correm tanto atrás da providência de Deus por coisas fúteis, por coisas pequenas, por coisas passageiras, mas se esquecem que a maior providência de Deus é a providência para a alma. É a providência que restaura homens e mulheres mortos nos seus delitos e pecados.
Essa é a maior providência de Deus na vida do homem. Mas o texto segue adiante e veja que, além dessa providência, o Senhor, bondoso e misericordioso, Ele sempre providencia proteção. Volte aí a partir do verso 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. O verso 4 começa com uma espécie de interjeição. O que é isso? É um artifício da língua hebraica para chamar a atenção. O narrador está chamando a atenção da audiência, dizendo: olha aqui, veja aqui, quem é que chegou de Belém? Boaz. Quem é que chegou de Belém? O dono do campo. Ele salientou essa coincidência surpreendente da chegada de Boaz no mesmo lugar que Ruth estava. Agora, outra coisa fica evidente de cara aqui, meus irmãos: Boaz era um homem crente. O Senhor coloca em cena alguém que tinha um coração temente a Ele, nós vamos ver isso. Ele chega aqui saudando os seus trabalhadores. Talvez isso tenha sido uma espécie de fórmula utilizada na época, no tempo das colheitas, porque era comum que os judeus se cumprimentassem como se cumprimentam hoje, shalom. Mas ele chega dizendo que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa trazer bênçãos sobre vocês. E quando nós olhamos também para o texto hebraico, existe uma ênfase especial aqui. Boaz está colocando o Senhor no centro. Ele é alguém crente, ele fazia uma liturgia quando chegava, ele louvava o Senhor no seu trabalho. E eu pergunto a você, como você se comporta no seu trabalho? O Senhor é louvado através da tua vida no teu trabalho? Você deixa claro quem é o Deus que você serve no teu trabalho? O Senhor é alguém que está nas suas ações? O Senhor é alguém que está nos seus lábios? Você é como Boaz? Queridos, entendam. Quantas vezes nós somos tão falhos em querer viver como todo mundo, como a maioria? Quantas vezes temos a tendência de, nos nossos círculos, nos nossos relacionamentos interpessoais, querer simplesmente parecer com a maioria? Quando na verdade a nossa maior prioridade é evidenciar que existe um Deus e que é Ele que comanda a nossa vida. Você se comporta como Boaz ou se comporta como qualquer um? Pense nisso. Mas Boaz pergunta sobre Ruth. E antes que venha algum espertinho dizendo: ó, Boaz já estava interessado aqui, né? O texto não fala que Boaz tinha uma queda por Ruth, até o momento. Mas ele pergunta a quem ela pertence. Quem era aquela moça? Não era o nome, mas era uma espécie de localização social. Quem era a família daquela pessoa? Quem era o empregador daquela pessoa? Portanto, o ponto que o capataz transmite é que Ruth fez uma pergunta a ele, se ela poderia estar ali colhendo, e parece que ela ficou ali esperando. Com o dono agora presente, no entanto, o assunto poderia ser decidido. Talvez um grande alívio para aquele homem. Ruth estava ali parada esperando. O servo respondeu também quem era ela. Quem é essa mulher? Quem é essa moça? Essa moça é a moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Será que ele falou o que ela disse a ele? Ou que Ruth era já alguém famosa na região pelo que fez? Será que ele simplesmente ouviu dela essas palavras? Ou será que a fama da misericórdia, da graça de Ruth para com a sua sogra estava correndo naquela época? Mas o que vemos aqui é que é relatado o pedido dela para colher no campo e fazer o que as mulheres pobres costumavam fazer. Seguiam atrás daqueles que colhiam, coletando e amarrando as pilhas das espigas cortadas. O verso 8 então nos diz que Boaz vira para Ruth e diz: ouve, minha filha. E é interessante aqui que ele chama Ruth da mesma maneira que Noemi chamou antes, como filha. Isso provavelmente indica que Boaz era um homem mais velho e não um homem novo, como muitos dizem por aí. Ele diz: não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui.
Porém aqui ficarás com as minhas servas. Veja, ele não deixa ela retroceder e a inclui como sua serva oficial na colheita. Isso mostra que Boaz é alguém gracioso, é alguém compassivo, é alguém que reúne quem não merece. Uma pessoa que era totalmente desprezada por ser uma moabita aos seus. Boaz ordenou que os ceifeiros também não tocassem junto a ela. Aqui não sabemos se tem uma conotação sexual ou se era simplesmente impedir de pegar água, mas o que nós vemos é a ideia, sim, de Boaz tendo um cuidado especial com Ruth, assim como tinha com as suas servas. Não queria que ninguém impedisse ela de fazer o que tinha que fazer. Então Ruth, conforme diz o verso 10, ela se prostra. Ela se coloca em terra e diz que aquele homem tinha favorecido ela, ou melhor traduzido, achado graça diante dos seus olhos para com ela, mesmo sendo ela uma estrangeira. Sua declaração revela sua vulnerabilidade, mas também sua coragem, a sua reserva recatada. Ela não iria colher grãos de maneira presunçosa, mas com humildade. Portanto, ela é um tipo, um modelo de devoção. Ela não buscou simplesmente privilégios por si, mas ela se alegrou com a graça daquele. E quantas vezes, queridos irmãos, nós agimos de maneira diferente de Ruth? Quantas vezes, por exemplo, nós somos petulantes em agir com arrogância diante de Deus? Quantas vezes nós, em meio a certas dificuldades, dizemos assim: mas Deus, cadê você? Cadê você que não me assiste? Eu mereço, porque eu sou seu filho. Eu sou seu servo. Eu vim para cá para comer o melhor dessa terra, então o Senhor tem que me dar. O Senhor tem que me favorecer. Se não for assim, Deus, eu vou me afastar de ti. Eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais fazer a sua obra. Muitos chegam com presunção diante de Deus como se merecesse alguma coisa. Deus é uma espécie de mordomo, mandado. Deus é um empregado, ele tem que fazer a vontade do homem, mas essa mulher, por graça, nos ensina a agir diferente. E fica esse princípio que Pedro ensinou: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes dá a sua graça. Mas isso também nos faz lembrar de algo muito interessante. Lá no Evangelho de Mateus fala que Jesus Cristo se deparou com a mulher cananeia. Os cananeus eram conhecidos pelos judeus como cães, como pessoas separadas, sem valor, sem importância. Aquela mulher tinha sua filha endemoniada, mas ela sabia onde ir. Ela foi até Jesus Cristo e ela clama ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa curar a filha dela. Ela se prostra, então, a mesma palavra utilizada aqui, transliterada para o grego, é a mesma utilizada nesse texto, de se prostrar em terra. E ela se prostra diante de Jesus, Jesus vira para ela e diz assim: mas não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela diz: Senhor, os cachorrinhos comem e se alimentam das migalhas que caem. Ela está dizendo ali ainda: Senhor, que eu não mereça, ainda que eu não tenha nada para que eu receba isso, o que o Senhor me der já é suficiente. E aquilo agradou ao Senhor. O Senhor viu a fé do coração daquela mulher, que Ele mesmo tinha plantado ali sem sombra de dúvidas. E é esse o exemplo que nós devemos ter. Nós não merecemos nada, nós não merecíamos nada. Como gentios, nós fomos incluídos no povo de Deus, e o que nos resta é humildade. O que nos resta é colocar a nossa cara no chão e sempre implorar por misericórdia de Deus. Merecíamos, sabe o que? O inferno. Merecíamos a punição eterna, mas Deus nos deu tudo em Cristo Jesus. Boaz também diz que ouve falar sobre Ruth, que assim como Abraão e Sara, Ruth saiu da sua parentela, da sua terra e veio para a terra prometida. A história de Ruth com Noemi provavelmente estava sendo uma espécie de fala corriqueira na cidade. Ele já tinha ouvido falar do amor daquela moça para com a sua sogra.
A fama correu. E fica aqui, meus irmãos, também um outro pensamento. Pensamento claro para nós. Como é que as pessoas te conhecem aqui na cidade? Qual é a tua fama? Sabe uma das coisas mais decepcionantes para um pastor? É quando às vezes você chega numa igreja e não conhece todo mundo, e aí você começa a evangelizar uma pessoa e outra, né? Você começa a falar de Jesus, aí as pessoas perguntam, mas de que igreja você é? Tal igreja? Quem é membro lá? É quando você fala assim, fulano de tal, a pessoa, fulano de tal? Ele é crente? Ela é crente? E pasmem, isso é mais comum do que parece. Porque as pessoas acham que ser crente é ter uma religiosidade, é carregar uma máscara que é vista no dia de domingo, mas que ao entrar dentro do carro é retirada e se vive como um filho do mundo lá fora. Quantos têm uma má fama também no trabalho, nos pontos de comércio, em outros relacionamentos, no meio dos vizinhos? Quanta má fama, o que é que as pessoas têm ouvido falar de você aqui em Cosmópolis? O que é que as pessoas falam de você? Se fala bem, glória a Deus. Mas e se fala mal? Tem alguma coisa aí que precisa mudar e a gente já sabe o que é. O verso 12, Boaz vira para Ruth e diz, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Agora, queridos, preste atenção aqui numa coisa que eu me segurei para falar desde as primeiras exposições, mas esse era o momento certo. Observe que Senhor aí sempre aparece em caixa alta. Sempre aparece todo em maiúsculo. Pode olhar na tua Bíblia aí. Todas as vezes que aparece assim, essa é uma menção a Yahvé, ao Deus da aliança, a um Deus que tem um pacto com o seu povo, a um Deus que tem uma promessa com o seu povo, a um Deus que é Hesed, que é misericordioso, e essa misericórdia não é simplesmente olhar para pobres e necessitados e salvá-los, não, mas é cumprir os propósitos de Deus, feitos antes da fundação dos tempos, para poder alcançar um povo que levará o seu santo nome, uma história da redenção que não tem um fim estabelecido a não ser em Cristo Jesus, nosso Salvador. Tudo é por meio dele, a salvação é por meio dele, a misericórdia é por meio dele. E se o povo pecasse, se o povo peca, e se o povo de Deus tentasse desviar, Deus vai botar de volta, sabe por quê? Porque Hesed é misericórdia, ele tem um pacto com as suas promessas, ele cumpre o que ele prometeu. E Boaz, ele vai dizer aqui o nome do Senhor. Ele sauda as pessoas em nome do Senhor. Ele abençoa essa mulher em nome do Senhor. Boaz desejou, assim como Noemi, uma intervenção de Deus. Lembra lá que Noemi falou que o Senhor abençoe vocês, que dê marido a vocês. Ó, tá parecendo que, pelo menos para Ruth, a oração de Noemi vai ser atendida. As coisas estão caminhando para isso. Mas eles pedem a Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer como o Senhor da aliança. E o Senhor sim está recompensando Ruth. Aí vocês falam assim, pastor, mas a gente aprende que Deus não recompensa boas obras de nós mesmos, né? A gente faz e Deus é obrigado a recompensar. Mas o que a gente está vendo aqui é Deus que age para tornar o homem bom. É Deus que age para trabalhar no coração do homem. E quando o homem vive para a glória dele, ainda assim ele é tão bom que recompensa os seus. E a bondade de Ruth está sendo recompensada pelo Senhor desta maneira. Ruth veio se refugiar sobre as asas do Deus Todo-Poderoso. Isso nos faz lembrar do Salmo 36:7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem às sombras das tuas asas. Que maravilha, meus irmãos. Disse ela, tu me favoreceste, meu Senhor, porque me consolaste, falaste ao meu coração, coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das suas servas. E queridos, em Jesus, não somos mais estrangeiros na casa de Deus. Em Jesus nós somos inseridos.
Nós somos protegidos debaixo do seu sangue. Veja que Boaz, ele dá toda a proteção necessária para Ruth, e Cristo nos dá toda a proteção necessária. Quem nos impedirá? Quem atentará contra os servos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem pode nos fazer retroceder? Quem pode nos impedir de colher aquilo que Cristo Jesus, como nosso resgatador, nos deu? Ninguém. Porque Deus nos dá essa proteção necessária. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te protege até de você mesmo. Deus te livra até de você mesmo. Ele te insere no meio dele, mas ele te livra de você mesmo. Sabe aqueles pecados que nós temos, que nós falhamos e erramos? Sim, nós nos abraçamos durante o dia com as causas que pregaram o nosso Senhor na cruz. Que chega no final do dia, você fala assim, mas como que eu posso ter feito isso contra Cristo? Como eu pequei dessa forma? Por que eu pensei? Por que eu falei isso? Mas saiba que nem isso pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estamos totalmente amparados no sangue de Cristo, porque Deus em sua graça, Ele nos protege. Assim como Boaz protegeu a Ruth, abençoou a Ruth, o Senhor faz isso por Cristo Jesus para conosco. Ah, que bondade maravilhosa. Como o mundo está perdido por não conhecer essa bondade. Mas sabemos que aqueles aos quais Deus tem propósito, esses sim, no devido tempo, conhecerão. Esses conhecerão. Mas aqui, nós ainda temos mais coisa. E fica claro para nós que a bondade do Senhor também é vista na sua provisão. A partir do verso 14, vai dizer aí que Boaz coloca na mesa Ruth para se alimentar com os seus trabalhadores. A hora de comer chegou. E o que é que tem lá na mesinha? Pão. O que é que tem mais lá? Uma espécie de vinho. Na verdade, aqui nós não temos um vinho como conhecemos, mas uma espécie de vinagre. Um ácido líquido produzido a partir do vinho. Provavelmente foi o mesmo vinagre que foi dado para Cristo Jesus na cruz. Mas temos algo aqui derivado do vinho. Então o que é que tem na mesa? Pão e vinho. Ele também estende a mão e dá a Ruth grãos tostados. Ele abençoa aquela mulher. Ele faz aquela mulher participar da sua ceia. Faz aquela mulher participar da sua mesa. E dá muito mais do que se costumava dar aos trabalhadores. Nos versos 15 a 16, Boaz ordenou que ela fosse favorecida na colheita, que os ceifeiros deixassem talos extras para ela colher. E o verso 17 também nos diz que ela conseguiu colher o suficiente. Diz aí no verso de número 17, que ela esteve apanhando naquele campo à tarde, e debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Um éfa de cevada é como um vaso, sabe aqueles vasos azuis de 20 litros, galão de água? É como um daquele cheio, e aquela mulher carregou aquele negócio, encheu um negócio daquele, e ainda nós vamos ver que ela levou para casa. Que mulher forte, né? Que mulher trabalhadeira. Que exemplo essa mulher nos dá. Mas o que fica claro para nós aqui é que Boaz não somente ofereceu a Ruth o seu campo, sua proteção, sua provisão, sua companhia, sua consolação, mas também deu ordem aos seus trabalhadores que deixassem porções especiais. Ele foi além do esperado para com ela, além do exigido pela lei. Deus falou, deixe para os pobres. Ele deu mais do que o próprio Deus tinha ordenado. Boaz foi um homem que excedeu a sua generosidade. Você conhece algum homem assim? Que permitiu que não apenas 12, mas muitos participassem da sua mesa? E é assim também que Jesus nos trata. Ele é o Deus de toda graça. Jesus é o Deus de toda consolação. Suas bênçãos são incontáveis, seu amor é imensurável, sua misericórdia não tem fim. E Jesus nos deixa participar da sua mesa santa. Jesus nos deixa participar daquilo que Ele tem para dar de alimento. Hoje não é dia de ceia, mas se a sua memória está viva aí, na semana passada a gente participou de um momento especial, da mesa do Senhor. Ali é a mostra clara da provisão de Deus, de um Cristo que morreu para alimentar os famintos de um mundo
pessoas mortas de fome nos seus delitos e pecados. Mas a narrativa nos diz que Ruth volta para a cidade, entregou a Noemi o que ela colheu, a comida que sobrou daquela refeição anterior também. É evidente aqui o narrador ter guardado, né, essa surpresa, porque em momento nenhum fala lá que Ruth guardou um pouco do que estava comendo e levou para Noemi. Ruth parece aqueles irmãos que gostam de levar uma marmitinha para casa, né? Eu não estou falando nada contra isso, porque eu faço, né? Na semana passada mesmo, nós fomos nas casas de uns irmãos, e aí tinha lá uma torta salgada, tinha um bolo, eu não pude comer na hora, mas eu falei, faz uma marmita que eu vou levar, né? E comi à noite, e comi também de manhã, estava uma maravilha. E ela fez uma marmita e levou também para a sua sogra. Fazendo isso, ela mostrou mais uma vez um cuidado leal e afetuoso, exatamente por aquilo que Boaz havia louvado. E Noemi então pergunta, onde é que você conseguiu tudo isso? Estou parafraseando, tá? Que seja reconhecido e abençoado aquele que favoreceu você. Ruth diz que ela conseguiu trabalho com um homem chamado Boaz. E a identidade dele, e não o grão, não a comida, causou euforia em Noemi. Finalmente, a linguagem parece lembrar ainda mais a oração de Noemi por Ruth. Que o Senhor lhe conceda marido. Que o Senhor seja gracioso com você, dando a entender que ela agora via Boaz como uma resposta a essa prece. Noemi fala, e aqui eu vou traduzir mais como está próximo da língua hebraica, tá? Seja ele, Boaz, abençoado pelo Senhor, porque ele, Boaz, não abandonou a sua bondade para com os vivos e para com os mortos. Quando ele diz vivos, é a bondade para com as viúvas pobres. E quando diz mortos, é provavelmente uma referência aos maridos falecidos. Porque naquela época, os homens de bem empregavam certas viúvas na época da colheita. Mas quando Noemi fica sabendo que Ruth encontrou Boaz, o sol nasce novamente. Deus está sendo gracioso, porque foi encontrado um parente do seu falecido marido, parente dos seus filhos, um potencial redentor para a vida delas. Aqui sugere que a mente de Ruth está, aliás, de Noemi está trabalhando. E uma conclusão confirmada também neste capítulo, trabalhando de uma maneira interessante. Veja que ela diz que Boaz é um redentor. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. É importante a gente falar isso. A palavra hebraica usada é goel. E um dos usos dessa palavra era para se referir a alguém que vinha resgatar um campo que foi vendido num tempo de necessidade. Um parente próximo. As pessoas eram pobres, precisavam vender a sua terra, que era algo importante. Também fala de alguém que resgata pessoas que precisaram vender a si mesmo como escravos porque não tinha condição de viver. Era literalmente um resgate de pessoas sem condições. E esse redentor, esse parente mais próximo, viria fazer isso. Em resumo, dada essa obrigação, é bem possível que Noemi tenha pensado na evidência do que aconteceria com Boaz para com Ruth e também para com ela. E ela está aqui provavelmente sugerindo que Boaz é esse resgatador. Como, se é de fato pelo meio do casamento, a gente não tem uma certeza clara, mas ela pensa nesse sentido. E Ruth descobre esse possível parente resgatador. Agora foca numa outra coisa interessante aqui. Essa palavra, ela aparece outras vezes. Uma vez que ela aparece, é lá em Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará do pó. Jó está falando, vocês sabem a situação de Jó. Que ele sabia que tinha uma testemunha no céu, ele fala isso alguns capítulos antes. E ele diz que esse é um Redentor vivo, que desceria ao pó, a ideia do texto hebraico é esse, que desceria ao pó onde ele estava, Jó, se ergueria do pó e traria Jó juntamente com ele. Só que essa palavra é usada mais uma vez, sabe aonde? Isaías 49:7, que diz que o Senhor era o Redentor de Israel. Era ele que iria resgatar Israel da sua situação ruim.
Era ele que viria livrar Israel, o seu povo, de todos os males adquiridos pela falta de condição. E quem é esse Deus da aliança? Quem é esse Senhor da aliança? Quem é esse resgatador, o provedor da aliança? É Jesus Cristo. E Jesus provou isso na cruz do Calvário. Foi lá que ele nos resgatou. Foi lá que ele desceu ao pó da morte e nos ergueu de lá novamente para contrairmos núpcias com ele. Ele é o nosso noivo e nós, como igreja, somos a sua esposa. Ele é o Senhor, o Redentor de Israel. E como Paulo diz, Israel não é mais a relação étnica, mas é todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. O Redentor da nossa vida é Jesus Cristo. Ruth, detalhe o que aconteceu. Noemi dá orientações a ela, minha filha. Fica perto das servas, para não acontecer nada de ruim com você. Ruth serviu como serva até acabar a colheita, provavelmente no mês de Nissan. Os meses judeus não são contados como o nosso. E o mês de Nissan abrangia os meses de março até abril. Então ela fica lá, colhendo, debaixo da proteção daquele homem, até o fim. E meus irmãos, Deus é um Deus de provisão. Ele alimentou a nossa fome eterna com o pão da vida. Olha como os textos se ligam, né? Elas voltam com fome para Belém, para a casa de pão, e Deus dá pão. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Jesus é o pão que alimenta o nosso ser. Ele não é um Deus que dá tudo o que você acha que precisa, como muitos dizem de maneira equivocada. Deus, eu quero ser alimentado desta maneira, não, mas Ele te dá aquilo que é suficiente. E o que é suficiente para nós é Jesus Cristo. Ainda que não tenhamos mais nada, nós temos Jesus. Ainda que não tenhamos comida, nós temos Jesus. Ainda que não tenhamos saúde, nós temos Jesus. Ainda que andemos de pé, nós temos Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos, queridos. Nós não precisamos de mais nada. Lembre-se do Salmo 73. Asaf está lá se questionando por que o ímpio prospera tanto. E a gente sofre, e a gente passa por tanta coisa. Mas de repente ele cai em si. E ele declara: quem mais tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma e meu coração podem até prevalecer, cair. Mas Deus é a fortaleza do nosso coração, do meu coração. E a minha herança é para sempre. O meu coração pode até sucumbir, a minha vida pode sucumbir, mas eu tenho tudo que é o Senhor. Jesus é o alimento que nós precisamos. Nunca se esqueça disso, você já tem tudo. E para que, se alguém por acaso entrou aqui nessa noite e ainda não tem Cristo como pão da vida, saiba que não tem outro alimento que vai te suprir tanto quanto Jesus. Porque Ele não te supre apenas aqui, Ele vai te suprir eternamente. Mas veja também uma coisa que não podemos deixar passar. Nós temos aqui homem e mulher virtuosa. É por graça de Deus, sim, mas peçamos a Deus para que tenhamos essas virtudes também. Boaz era um homem gracioso, compassivo, que amava o Senhor. Quantas vezes nós, servos de Deus, homens, maridos, temos dificuldade em exercer misericórdia como Boaz, ser gracioso como Boaz. Vamos pedir ao Senhor para que sejamos assim. Foi Ele que trabalhou no caráter de Boaz, não foi por acaso não. Mas também diz que Ruth é uma mulher diligente. Vai dizer mais na frente que Ruth é uma mulher virtuosa. Peça a Deus para ser diligente, para saber amar como ela amou a sua sogra, para poder ser também uma mulher virtuosa que viva para a glória de Deus. Saiba que crentes devem ser gentis, devem aprender a amar. Crentes devem sempre refletir aquilo que também é o caráter do nosso Senhor. Portanto, queridos, o que é que nós aprendemos nesta noite? Nós aprendemos que a bondade do Senhor para com o necessitado, ela é evidenciada através da sua providência, da sua proteção e da sua provisão. E tudo isso nós já temos em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos cantar agora também. Dizer que Jesus é o nosso Senhor e nós não temos outro igual a Ele. E nós devemos aclamar e glorificar ao Senhor, porque Ele já supre de todas as maneiras.
sabendo que incomparáveis são as promessas de Deus para nós e tudo que Ele já nos deu. Coloque-se de pé, vamos louvar ao Senhor com esse canto congregacional.